Vamos falar sobre trocadores de calor, então, né? Os trocadores de calor são equipamentos usados para troca mesmo de calor, transferência de calor entre dois fluidos, né? Ou mais, dependendo, sujeitos a diferentes temperaturas. Então, se você tiver um gradiente de temperatura diferente, né, entre os fluidos, você pode trocar calor entre eles a partir da condução de calor por uma superfície sólida. Então, isso é trocador de calor. E aí tem diferentes tipos de trocador de calor, né? A classificação deles varia quanto o modo como que eles trocam calor, número de fluido, tipo de construção. Então, vamos ver aí os mais utilizados, né? Você tem os tipos de cooler, que são equipamentos que resfriam um líquido ou gás com emprego de água ou ar. Normalmente o fluido é esfriado é efluente de um outro permutador e escoa para ser armazenado. Você tem o chiller, que resfriam fluidos de processos, mas com temperaturas mais baixas, né, do que as obtidas no caso de cooler, como ar e água. O condensador, que retira o calor de um fluido até a sua condensação, podendo ser parcial, condensação parcial ou total. O aquecedor, que no caso aquece o fluido de um processo utilizando vapor d'água. Vaporizador, que aquece um determinado fluido até a sua vaporização. Refervedor, que conectado em refinarias, no caso é conectado ao fundo de torre de fracionamento, revaporizando, né, o produto mais volátil, no caso com uma densidade menor, para poder com ponto de bolha menor, né? Então você consegue remover aqueles elementos que são mais voláteis mais facilmente. E permutadores de calor, né? Que é apenas, no caso, sem transformação de fase, a troca de calor entre dois fluidos realizados nesse equipamento. Bem, então, quanto ao escoamento do fluido? Você pode ter corrente com corrente ou corrente contra corrente, ou ainda correntes cruzadas também. Então, você tem aqui um exemplo de um fluido, de um trocador de calor tubular, e aí onde acontece a entrada de um fluido frio do fluido quente na mesma posição X, e a saída na mesma posição X igual a L aqui, de ambos os fluidos. Isso é um fluido de corrente paralela ou concorrente. É um trocador de calor de corrente paralela ou concorrente. No caso de contracorrente, né? Os trocadores de calor contracorrente, as entradas são contrárias. Então, aqui no exemplo, a entrada do fluido frio está do lado direito aqui em X igual a L, e a entrada do fluido quente em X igual a 0. E a saída, o inverso. Trocadores de calor de corrente cruzadas, né? Então, por exemplo, o fluido em geral, ele flui perpendicularmente ao outro. Aqui no caso você tem um fluido escoando, né, pelas tubulações aqui com a determinada temperatura, e na direção ortogonal aqui um fluido com uma outra temperatura escoando em sentido cruzado, ok? Ainda assim, você pode ter trocadores de calor com multipasses. Então, por exemplo, aqui um caso de um trocador de calor tubular, né, com um passe no casco e dois passes na tubulação. Então, você pode aumentar com isso a área de contato, né? Aqui nesse outro caso, você tem dois passes no casco e 4 passes na tubulação, e aí você consegue aumentar a transferência de calor também. Bem, então vamos analisar como que vai funcionar a distribuição de temperatura, né, ao longo da posição no trocador de calor. Se ele for com corrente ou contra corrente.
Aqui nesse caso é um trocador de calor concorrente, que a gente vai ver como que funciona o perfil de temperatura dele, e no segundo caso aqui um trocador de calor contracorrente. Aqui nesse terceiro caso você tem um condensador, né? Então quando um fluido está condensando, no caso, você tem um patamar de temperatura, sua temperatura estagna no fluido que está condensando, né? Enquanto o outro está tendo um aumento de temperatura, já que ele está absorvendo o calor do fluido que está condensando. E no caso de um fluido que está evaporando, então você tem a passagem do calor, né, do fluido quente para o fluido que está evaporando, e a temperatura dele é estagnada também. Ok, relembrando aí, né, coeficiente global de troca de calor, porque a gente vai utilizar em casos de trocadores de calor, quando você tem principalmente trocadores de calor aletados, você tem que colocar a resistência térmica, né, por condução também. Então, o que está acontecendo quando você analisa um volume de controle, né, entre um fluido quente passando calor para um fluido frio? Ele passa calor por convecção pelo próprio fluido quente, aí esse calor é transferido por condução pela parede, né, sólida que separa os dois fluidos, e aí é passado por convecção para o fluido frio. Então você tem aqui três resistências, né, saindo da temperatura 1 aqui, né, do fluido quente, passando por uma resistência convectiva, depois passando por uma resistência condutiva e finalmente passando para a resistência convectiva do fluido frio, ok? Então a gente sempre vai, sempre que falar de resistência em trocador de calor, a gente vai falar em termos de coeficiente global de transferência de calor, né? E aí a sua taxa de calor, no caso passada aí, vai ser o seu coeficiente global sobre A, não, vezes A, vezes a temperatura total, né? Que é a temperatura aqui, a primeira temperatura analisada e a última temperatura analisada, dependendo de quantas resistências você está acrescentando. Você pode escrever essa fórmula também como um potencial motriz, como vocês lembram, dividido pela resistência térmica, que é 1 sobre U vezes A aqui no caso. Bem, então 1 sobre U vezes A vai depender da quantidade de resistência que você tem, conforme eu falei. E aí, por exemplo, se você tem um trocador de calor aletado, que acontece muito, você tem que considerar, lembrando lá de aletas, o cálculo da eficiência do seu conjunto de aletas, né? Então, a resistência vai estar em função desse cálculo. Se tiver também, no caso, o que acontece muito, o fator de deposição, né? O que a gente chama de incrustação do trocador de calor. Então, de acordo com que o tempo vai passando, vai acontecendo deposição de impureza dos fluidos na própria tubulação do trocador de calor. E aí, com o tempo, essa deposição ela vai impedindo, né, a troca de calor facilmente para o outro fluido, e a eficiência do trocador vai abaixando. Então, você tem que incluir também no cálculo de resistência aqui. Além disso, você tem a resistência térmica por condução e tem a resistência térmica devido à deposição de partículas na parede aqui também considerada, ok? Bem, isso aqui é sobre aletas, né, o cálculo da eficiência de aleta. Então, lembrando que a eficiência do conjunto de aletas está em função da eficiência de uma aleta aqui, e aí a gente tem que fazer todos esses cálculos para poder considerar. Aqui algumas resistências de deposição aí de partículas.
mas em geral isso também é tabelado. E mais resistências, né? E aqui alguns exemplos de coeficiente global, né? De transferência de calor, no caso, dependendo do fluido que você tem. Então, água para água, né? Água quente, no caso, para água fria, água para óleo e assim por diante. Você tem alguns exemplos aí de coeficiente global de transferência de calor. Ok. Então, vamos entender o balanço de energia, né, da troca de calor. E aí tem duas formas de a gente analisar, né? Esse método ele é conhecido como método da média logarítmica das diferenças de temperatura. E ele vem a partir de um balanço de energia, onde você analisa aqui a troca de calor do fluido quente para o fluido mais frio, e tem algumas considerações também que a gente tem que fazer para poder adotar esse método em cima desse balanço de energia. Então, lembrando que essa quantidade de calor, que no caso, né, sem transformação de fase, ela está ligada com uma capacidade calorífica sensível. Então, você tem que a taxa de calor é o calor sensível aqui no caso. E além disso, também pode ser dita que essa taxa de calor é o ΔT sobre a resistência térmica, né? Que é aquela em função do coeficiente global. Em regime permanente, toda essa quantidade de calor ela é passada para o fluido frio, né? E aí você tem que essa quantidade de calor são iguais. Então, dQ, né, uma diferencial de calor é igual à taxa máxima, negativo aqui porque está saindo, no caso da superfície que eu estou analisando, e entrando na outra superfície, e uma diferencial de temperatura quente aqui no caso, né, para esse volume de controle em cima. Analogamente, a mesma coisa embaixo. Bem, então, eu posso escrever também essas taxas de calor em função da capacitância térmica, né, que é o produto da vazão máxima vezes a capacidade calorífica, e vou escrever aqui um ΔT. Então, vou substituir o dQ no caso, né, o dQ em função do coeficiente global, aqui o A ΔT, e vou escrever aqui como um dQ é igual a U vezes uma diferencial de área também, que eu estou analisando aqui, vezes o ΔT. E além disso, o meu dQ também é igual a capacitância térmica vezes um dTq, né? Que é a variação, uma análise só do fluido de cima, que é igual à capacitância térmica do fluido frio vezes a análise do volume de controle de baixo, ou seja, um dTf. Ok. Então, só isolando aqui, você tem que um dΔt é o seu dTq menos o dTf. E aí eu escrevo essas duas equações aqui anteriores, diminuindo uma da outra, né? dQ sobre mCpq menos dQ sobre mCpf. Só que o dQ é igual ao coeficiente global, um dA ΔT. Então, eu vou substituir esse dQ aqui nessa equação de cima e vou obter essa equação aqui de baixo, colocando U vezes dA em evidência, né? dA ΔT em evidência. Ok. E aí, você pode integrar essa função, né? Para poder saber como que vai se comportar ao longo de todo o eixo X, no caso. Ou seja, eu estou analisando de um ΔT de entrada, uma variação de temperatura de entrada, né, entre os fluidos, uma variação de temperatura de saída entre os fluidos. E aí, integrando isso aí e substituindo pelas taxas aqui em cima, eu tenho essa equação, um ln, né, um logaritmo de ΔT que sai sobre um ΔT que entra é igual a menos
um valor, né, de temperatura que sai menos que entra, quente sobre o calor, mais um TF, no caso frio, sai menos o de entrada sobre o Q vezes o A. Rearranjando isso aí, eu tenho que a troca de calor se comporta de acordo com essa equação final aí, que é chamado de o método da média logarítmica das diferenças de temperatura. Ou seja, eu ainda posso escrever que a minha quantidade de calor é igual a um coeficiente global vezes a área, vezes um ΔT/mL, que é um delta de temperatura da média logarítmica, e que é igual ao ΔT que sai menos ΔT que entra sobre o logaritmo da razão entre ambas as definições. E aí, esse ΔT que sai e o que entra vai depender da sua análise de corrente, né? Se você tem um trocador de calor com corrente ou um trocador de calor contra corrente. Bem, se você tem um trocador de calor com corrente, né, ou correntes paralelas, o seu ΔT de entrada tá entrando, né, calor quente e calor frio na mesma posição. Então, seu ΔT de entrada é uma temperatura do fluido quente menos a temperatura do fluido frio. E o ΔT de saída é a temperatura, né, que sai do fluido quente menos a temperatura do fluido frio. Agora, se você tiver um trocador de calor contra corrente ou correntes contrárias, você tem que o que está entrando, né, na posição x igual a zero. Então, vai ser a temperatura quente, aqui no caso de entrada, menos uma temperatura fria de saída. E o que está saindo lá na posição x igual a L? Está saindo uma temperatura quente que sai, né, que geralmente é conhecido, menos uma temperatura fria que está entrando. Então, se atentar quando você for calcular a taxa de calor, né, a taxa de transferência de calor em um trocador de calor, se atentar se ele é concorrente ou contracorrente para poder utilizar esse método aí direitinho. E aí você tem esses seguintes gráficos. Então, se o seu trocador de calor é concorrente, os dois estão entrando numa diferença de temperatura muito grande, né? E observem, então, que o ΔT é muito maior do que em relação ao caso de um trocador de calor contra corrente. E quando você joga isso na equação aqui do ΔT/mL, você tem um ΔT/mL maior para um trocador de calor com corrente, né? Porque a diferença aqui é muito grande pro concorrente. Então, sempre o ΔT/mL do trocador de calor contra corrente vai ser maior do que o de corrente paralela. E aí você requer uma área menor, no caso, para trocadores de calor contra corrente do que trocadores de calor com correntes paralelas, ok? Bem, o outro método que a gente vai falar é um método da efetividade, NUT. Então, esse método de média logarítmica, lembrar da onde que ele sai desses balanços de energia e lembrar de algumas considerações também para esse balanço de energia, que a gente considera que o trocador de calor está isolado, né, da vizinhança, ou seja, a gente está desconsiderando qualquer perda de calor para a vizinhança, para o ambiente, né? A condução axial, no caso, é desprezível e as propriedades térmicas, né, em geral, são constantes e o U também constante, ok? Então, vamos ver como que funciona o próximo método agora. O outro método utilizado, o método da efetividade NTU. Bem, o método da média logarítmica, ele é útil, mas em geral ele dá muito trabalho se você tem mais de uma variável, né?
Se você tem uma variável só, ok, mas se você tem mais de uma variável, você tem que cair no método iterativo. E aí o método da efetividade não, ele te dá essa facilidade de trabalho aí no caso. Bem, então o que ele consiste, né? A análise do balanço de energia, do método de efetividade, ele diz o seguinte, que a sua troca máxima de calor, né, vai ser aquela em que você tem a maior diferença de temperatura, né? Quanto maior a diferença de temperatura entre o fluido quente e o fluido frio, no caso, você vai ter uma maior troca de calor. Então, quando que isso acontece? Bem, se a sua capacitância térmica, no caso do fluido frio, for menor do que o do fluido quente, isso significa que se você passa para cá, né, como uma razão, a sua capacitância, seu ΔT aumenta. E o inverso também é verdadeiro. Então, o seu ΔT, ele depende de uma capacitância térmica mínima. Aquele fluido que tiver menor capacitância térmica, ele vai apresentar o maior ΔT, né? Até porque ele precisa absorver menos quantidade de calor para poder variar, no caso, mais do que o outro fluido, a sua temperatura. Então, o método da efetividade, ele diz que a troca máxima de calor está relacionado com uma capacitância mínima do fluido vezes a temperatura do fluido quente menos a temperatura do fluido frio de entrada. E a efetividade do seu trocador de calor, ela é dada pela quantidade, né, de calor real que o trocador de calor está trocando, dividido por essa quantidade de calor máximo. Bem, então essa efetividade, ela é função do NTU, que é o número de unidades de transferência, que é igual à razão entre o coeficiente de troca global vezes a área dividido por um C mínimo. E a razão dessas capacitâncias térmicas, um C mínimo sobre o C máximo. Então, a efetividade do seu trocador de calor é função desses dois parâmetros aí. E aí você tem várias definições, né, de correlações aí de acordo com o arranjo do seu trocador de calor, da efetividade, né? E você pode obter essas correlações tanto em função do número de transferências, né, de unidade, ou o inverso, em função da efetividade, ok? Essa tabela está no capítulo 11 do Incrópera, vocês podem conferir aí para os diversos arranjos aí, no caso, as equações para cada tipo de trocador. Bem, você tem ainda também essas equações, ao invés de calculá-las, você pode encontrar o valor delas em gráficos, né? São essas funções também ali definidas, só que já em curvas. Então, você calcula aqui o seu valor de número de transferência de unidade e calcula o seu C mínimo e C máximo. E aí, de acordo com o valor que você encontrar aqui na curva, você lê a sua efetividade aí no eixo Y. E se atentar aqui para quem é corrente contra corrente, corrente paralela, então você tem para trocadores de calor, no caso, tubulares com um passe só no casco e no tubo, ou você tem para diferentes passes, como aqui no caso na letra C, né? Um passe no casco e dois, ou 4 ou 6 números pares aí no tubo, mas sempre um passe no casco. Na letra D, no caso, tem 2 passes no casco e diferentes passes no tubo. Para trocadores de calor em escoamento cruzado e assim por diante. Então, vamos ver uma aplicação desses métodos aí para cálculo de trocadores de calor.